Que a luz de Deus ilumine Vossa Excelência e todas as pessoas que estão aí sentados no assento da promotoria. De igual modo, desejo aqui a defesa. Excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara do Tribunal do Júri, doutor Antônio de Jesus Noleto. Excelentíssimo senhor advogados da banca de defesa do senhor Pablo Henrique Campos Santos, a quem eu saúdo na pessoa da doutora Priscila, em homenagem às mulheres que trabalham, que labutam no dia a dia, trabalhando, procurando engrandecer a justiça do Estado do Piauí. Senhores que compõem a assistência do Ministério Público, e eu saúdo os senhores em nome da doutora Amparo, futura desembarcadora do Estado de Piauí. Senhores serventuários, senhores oficiais militares aqui presentes, senhores familiares do Pablo, e senhores familiares da Vanessa e da Anúcia, nós temos aqui hoje duas famílias enlutadas. Uma família que sente o drama, a dor de ter um seu ente querido sentado na banca dos réus. É uma imposição da sociedade trazer aquele que comete uma infração penal ao julgamento do Tribunal do Júri, ao julgamento da própria sociedade. Porque se nós não tivéssemos limites e uma lei que fosse imposta ao comportamento humano, nós estaríamos ainda vivendo na época do faroeste. Ou seja, cada um com a cartucheira na cintura, cada um fazia justiça do bem, a época do xerife. Essa época, graças a Deus, se não passou, está passando. A família desse cidadão que por um infortúnio na vida cometeu 2 crimes numa noite só. É triste, eu reconheço. Mas a ele é dado o direito da vida. A ele, depois desse julgamento, ele vai continuar vivendo, porque as leis processuais nossas o permitem ele continuar vivendo. Graças a Deus, nós não temos pena de morte no Brasil. Graças a Deus. Se ela fosse implantada, eu não seria um promotor de justiça. A aplicação da pena é necessária, mas depois vem a reabilitação. As nossas leis são muito benevolentes com os acusados, com os condenados. E do outro lado, senhores, tem 2 famílias, a da Anúcia, que por eficiência da medicina e com a proteção de Deus, ela escapou da ação brutal do denunciado. A outra família é a da Vanessa. Infelizmente, a família da Vanessa já o viu pela última vez no dia 29 de setembro de 2019. Essa não vai mais aparecer.
O conforto dessa família é que os senhores do Conselho de Sentença condenem o acusado na tarde de hoje. Para que saiam daqui, não por vingança, mas com a consciência de que tem respondido à altura pelo crime que cometeu. Senhores do Conselho de Sentença, vai para lá. Senhores, por último eu quero saudar essa plateia. Quando eu vejo um acadêmico de direito aqui, dentro desse plenário, eu me lembro dos 20 anos atrás que eu me formei. Estou chegando no final da luta, senhores. Vocês não sabem o tanto da satisfação que eu tenho em ver um plenário jovem, cheio de acadêmicos, com o propósito de cada dia mais lutar pela justiça séria, uma justiça onde um condenado cumpra a sua pena, onde o condenado, ao cumprir aquela pena, volte para a sociedade, mas volte com o carimbo de condenado. Aonde a justiça seja aplicada para o pobre, para o rico, para o analfabeto, que esse é que mais sofre. E os senhores têm no ombro essa missão de transformar essa justiça. Ela merece uma reforma. Ela merece pessoas novas, com uma mentalidade nova. Esse curso de direito que os senhores estão fazendo, ele já está passado no tempo e no espaço. É igual ao ensino médio brasileiro. Não se renova nunca. Falta de interesse. O que se limita hoje ao exame da OAB é reprovar candidatos que vêm de uma faculdade. O senhor é contra o exame da ordem? Sou. Digo aqui em qualquer lugar. Porque 4 anos de um curso superior, aonde o acadêmico passa 4 anos estudando dia e noite, ao final de receber o seu diploma, só pode assinar uma peça se passar no exame da OAB, numa prova feita dentro de 24 horas. Que mágica é essa? Então você não tinha necessidade de fazer uma faculdade. Ah, mas é porque tem muita faculdade no Brasil. Mas a capacidade de trabalho são de poucos. Eu tive um professor Clemente, que ele dava um quesito de prova e saía da sala de aula. Professor, estou pescando. Ele disse, problema de quem quer ser advogado. Porque eu quero ver vocês no escritório de vocês, lá do outro lado da rua, consultar um colega, porque não sabe resolver o caso de um constituinte. Feito isso, já ensinei linguiça. Parabéns aos senhores. Parabéns. Eu espero que do meio dos senhores saia um substituto do Dr. Benigno, que para o ano está encerrando a carreira de promotor, com 27 anos dedicado a esse júri. 27 anos. É uma vida. E cada júri, se alguém dos senhores me perguntarem, quantos júris o senhor fez? Eu digo 1. Porque cada júri é um júri. Cada júri é uma história. Cada júri é um acusado. Não vão dizer, eu nunca perdi um júri. Que é isso? Isso não é partida de futebol. Nós estamos trabalhando com
com vida. Um que se foi e a outra que está aqui, porque cometeu uma ilicitude penal, cometeu um crime. Ora, é o primeiro júri meu, onde eu vejo duas famílias de vítimas sentadas no auditório e do outro lado a família do acusado. É triste. Os senhores assistiram, os senhores do Conselho de Sentença, o depoimento de uma mãe, que eu não fiz pergunta em respeito, em homenagem àquela que deu à luz ao acusado. É um coração partido de dor. Mas também desse outro lado, tinha duas famílias também, duas mães também sentindo a mesma dor. Uma ainda pode ter o alento da Nuxa estar viva. A Nuxa está viva. A outra só pode ser lembrada se for ao cemitério. Então, senhores, cada júri é um júri. Os senhores agora, eu me dirijo aos senhores desse conselho que será responsável após a análise do que vai ser exposto aos senhores. Os senhores tiveram a oportunidade de ouvir o depoimento das testemunhas de fato, testemunhas que viram o que aconteceu. Aqui não teve nenhuma testemunha que dissesse, eu ouvi falar, eu acho que vi. Elas foram unânimes em afirmar que o seu Pablo, usando um carro Renegade, passou por cima de duas pessoas. Chegaram a dizer aos senhores que o impacto foi tão grande que elas flutuaram no ar, elas suspenderam ela no ar. Imagine a dor dessa pancada na Vanessa, que teve o crânio, as costelas, pulmão, tudo perfurado. O próprio acusado, em momento, ele diz, e teve a hombridade de dizer que foi o autor da ação que matou a sua amada, a pessoa a quem ele amava. Amava como? Com brigas constantes, com a falta de respeito, porque um casal tem que ter o respeito mútuo. Então, os senhores não conhecem parte de processo. Os senhores estão aqui sentados hoje para ver e ouvir o que passou, começando com o depoimento das testemunhas. Depois vocês ouviram a confissão do Pablo. E agora será mostrado para os senhores as peças técnicas que os senhores não viram. Vou mostrar aos senhores como esse carro passou por cima dessas duas meninas. Como foi feito esse trajeto. Porque tudo que se passou dentro desse buffet e até o momento da colisão, os senhores já viram os fatos trazidos pelas testemunhas. Então, os senhores vão agora, após o pronunciamento do Ministério Público e da defesa feita pelo ilustre doutor Faustino, doutor Felipe e a doutora Priscila. Desculpe, Priscila. Os senhores vão chegar a uma conclusão. Nada de dizer, eu não estou aqui para condenar ninguém. Não é isso. Não é isso. Vocês estão aqui para reconhecer que a lei tem que ser aplicada pelo aquele que cometeu a infração. Quem foi que cometeu duas infrações? O senhor Pablo. Outra pessoa que não está respondendo por dois crimes. Esse fato se deu, abre
a denúncia. Agora era bom pagar isso. Aí, pode apagar o outro também. Esse fato se deu, é um processo, aí o nome do promotor denuncia, parabéns, denuncia Pablo Henrique Santos Campos Santos, brasileiro, natural de Teresina, convivente com quem? Com a Nucha, pelo menos na época que estava convivendo com ela, há mais de um ano e 2 meses, nascido no dia 3 de 5 de 88, na época com 31 anos de idade, filho de Jaqueline Furtado Campos Santos, Marcos Alves dos Santos, CPF, residente à Rua Piauí, 1116, bairro Matinha, nessa capital. Interrogatório fora, sobe. Aí. Vejam os fatos que os senhores vão analisar e vão dar um veredito. Esses fatos estão aqui expostos na denúncia. O que é a denúncia? A denúncia é uma peça trazida para o Ministério Público através de uma peça chamada inquérito policial. É aquela peça em que o delegado, ao tomar conhecimento do fato criminoso, procede todos os levantamentos, junta todos os autos necessários para o esclarecimento da autoria, houve testemunhas, houve o acusado, que no inquérito ainda é chamado de indiciado, porque existe indício que ele seja o autor. Remetido para o Ministério Público, o promotor analisa todo aquele amasso de documentos, de laudos, oferece a denúncia se tiver dentro da formalidade. É o caso, foi oferecida a denúncia. Nessa denúncia tem que constar o que aconteceu, como aconteceu e quem provocou aquilo. O responsável por aquele acontecimento. Consta do inquérito policial. E aí eu falei, ó, já aparece a primeira vez esse nome, inquérito policial. Porque é da origem, é de onde sai a denúncia. O inquérito policial diz que no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 4 horas da manhã, no cruzamento da Avenida Homero Castelo Branco, com a rua Cláudio Soares de Brito, o denunciado Pablo Henrique Campos Santos, de forma voluntária e com o ônus mercante, motivado por ciúme e por meio que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de sua companheira, Anucha Kelly Melo de Alencar. E ceifou a vida de Vanessa Maria Chaves Carvalho. Num ato só, numa ação só, 2 crimes. O fato criminoso ocorreu na saída de uma festa de casamento realizada num Fiore Buffet, tendo denunciado e discutido com sua companheira motivado por ciúme, pois a vítima teria dançado com um cantor do evento. No decorrer da discussão, os amigos do casal tentaram contornar a situação, levando a Nucha para a casa de Vanessa. Em dado momento, a Nucha aceitou ir com Vanessa no carro da testemunha Layara Pereira de Campos. Quando dirigiu-se para o veículo, o denunciado Pablo Henrique Campos Santos adentrou o veículo Jeep Renegade Sport M3, placa PIT 5842, de cor branca, e acelerou bruscamente, chocando-o voluntariamente contra a Nucha e Vanessa, que foram violentamente arremessadas ao solo. A vítima, Vanessa Maria Chaves de Carvalho, faleceu no local do crime e a Nucha foi socorrido e encaminhado para o HGV.
hospital de urgência. Diversos depoimentos demonstraram uma relação conturbada e possessiva entre Pablo e Anúcia, premiada por ciúmes. Também restou demonstrado que Pablo estava insatisfeito com a amizade de Anúcia e Vanessa, pois sempre que Anúcia se desentendia com Pablo, Vanessa o aconselhava. Inclusive, no dia do crime, Anúcia dormiu na residência de Vanessa, aumentando o descontentamento do denunciado. Destaca-se ainda que a tentativa de homicídio em tela foi cometida pelo menoscabo ou descrição à condição de mulher. Haja visto a impressa manifestação de poder do acusado sobre a sua companheira. Ficou provado que o Pablo tinha um poder muito grande em cima da Anúcia. Ora, a pessoa que convive durante 1 ano e 2 meses com a pessoa que, quando bebe, não o respeita, agride, não ficou provado por ele nem pela testemunha que era séria agressão física, mas o desrespeitava. Mesmo assim, viveram 1 ano e 2 meses. Até que veio o dia 29 de setembro. Então ele tinha um poder em cima da Anúcia. A qualificadora de homem-feminicídio. Havendo ainda, quando a vítima Vanessa, o homicídio consumado qualificado pelo feminicídio como decorrência lógica do intercrimes percorrido pelo acusado, além de sobrepor a condição de mulher. A materialidade está provada na peça, no depoimento na peça investigatória, na reconstituição visual, no relatório de imagem. A autoria restou evidenciada no depoimento das testemunhas que presenciaram a ação criminosa e aponta o Pablo Henrique Campos Santos como autor do crime. O Ministério Público denuncia o Pablo, veja os crimes, pela prática do crime de feminicídio tentado, qualificado por motivo fútil, meio que impossibilitou a defesa da ofendida, capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4, 6, parágrafo 2, linha A, combinado com o artigo 14. Violência doméstica e familiar, todos do Código Penal Brasileiro. Contra a vítima Anúcia, é feminicídio consumado, qualificado por motivo fútil, o meio que possibilitou a defesa da vítima, com a qualificadora do menosprezo, que é o caso de ser mulher, e contra Vanessa é o artigo 121, consumado. Nós temos no Código Penal, com referência ao homicídio, nós temos o homicídio consumado, aquele que inicia-se e chega ao ponto final, que é o óbito. É o caso que aconteceu com a Vanessa. E o homicídio tentado, ou seja, aquele que deu início e não chegou à execução. Por que que o caso da Anúcia, ela é vítima de uma tentativa? Porque ela escapou da ação criminosa do denunciado. Agora me dá o cadáver. Primeiro da Vanessa. Senhores, está dentro do processo
um documento chamado exame cadavérico. É aquele laudo que diz que a pessoa da Vanessa foi realmente morta. E o médico legista, ao examinar aquele corpo, vem para o processo através desse documento, que é o laudo cadavérico, e diz qual foi as consequências que levaram aquela pessoa a óbito. Os ferimentos que foi recebido no seu corpo, ele descreve todos os ferimentos. A Vanessa teve parte do corpo quebrado, o crânio, teve a parte das costelas perfurada, ela teve problema respiratório, porque o pulmão foi perfurado. Não, não, é muita coisa. Então, abre bem aí, só lá em cima, só onde tem a causa morte. Então, o médico legista diz que a morte da Vanessa, a causa morte é a lesão que ela sofreu no corpo todo, em especial da cabeça, lesão corporal craniana, traumatismo crânio-encefálico, também com parada pulmonar, devido às perfurações que ela sofreu no pulmão. Onde é que está ali? Quesitos formulados. Houve morte? Sim. Qual a causa da morte? Traumatismo crânio-encefálico produzido por ação contundente. Qual o instrumento, o meio que o produziu? Ação contundente. Então, essa causa, foi as lesões que levaram a Vanessa a óbito. Agora nós temos o documento da Nucha. A Nucha tem descrita as lesões que ela sofreu, quase que as mesmas lesões sofridas pela Vanessa. Passa. Vai ter agora aí. Me dê agora o relatório de imagem. Vai. Senhores, aqui eu trouxe para os senhores do Conselho de Sentença imagens do local da ocorrência. Aqui diz, consta da imagem o mapa aéreo onde o autor do fato atropelou sua companheira Nucha Leite e a amiga dessa, Vanessa Maria Carvalho, que estavam caminhando na Avenida Homero Castelo Branco. O autor conduzia no sentido norte e sul, na mesma avenida, um automóvel Jeep Renegade cor branca. Vai. A área da ocorrência, legendas. Vai. Aí. No aparelho celular da vítima, Vanessa, foi encontrado um vídeo com a qual estava dentro da festa, no buffet, juntamente com a amiga Anucha, a companheira, a companheira e o companheiro de Anucha, o Pablo. Nessa foto você vê os três se divertindo, alegre, comemorando o casamento de um amigo. Vai. Aqui os senhores já têm uma visão da porta do buffet. Esse carro preto que está aqui é o carro da perícia, está fazendo o trabalho.
Aí tem lá a discriminação em cima. A equipe de investigação conseguiu obter imagens de câmera de vigilância na residência de número 3480, na Avenida Américo Castelo Branco. Havia um descompasso entre o horário da ocorrência e o horário que estava na Câmara. Mas isso aí não há menor problema, que o objetivo é fixar para os senhores a largura da avenida, o trânsito da avenida, para que vocês vão ver em seguida como foi colhida as duas vítimas. Vai. Os senhores viram e ouviram o depoimento de um casal e disse que saiu da festa para poder, que ia viajar no dia seguinte, e foi o delegado. E estava caminhando, né, na avenida. Olha como preste atenção, senhores do Conselho de Sentença. A luminosidade da rua. Não poderemos aqui falar que a rua era escura, porque veja a nitidez da fotografia tirada pela câmera de segurança. Vai, pausa. Ali onde está o casal, que saiu na frente, ó, onde ele está dentro do circo. Às 14h15 está errada da câmera, um automóvel Renegade, cor branca, em alta velocidade. O homem sobe rápido a calçada. No momento que o carro passa, o horário está diferente. Conforme a imagem número 5. Você vê que teve uma testemunha que disse que a velocidade do carro do Pablo era tão forte, tão rápida, que ele não chegou a... Quando ele tentou sair da rua, ainda bateu o retrovisor no braço dele. Pode ir, vai. Hein? Então, senhores, aquele carro que está próximo àquele poste, e veja esse carro que está aqui ao lado, teve uma testemunha que falou na frente dos senhores, que quando houve a colisão, e ali ele já tá saindo, ele já bateu nas duas vítimas. Quando ele sai, ele faz uma manobra tão brusca que ele quase pega aquele poste e puxa para a esquerda, que quase bate no carro daquela testemunha que falou aqui na frente dos senhores. São laudos que estão comprovando e caminhando dentro daquele que se passou. Aquele é o Jeep, conduzido pelo Pablo. Aonde está os ocupantes do carro preto? Naquele círculo. Passa. Olha aí. Após a comparação de horários, que houve um problema de horário, muita da gente tem câmera em casa, falta energia, não procura corrigir o relógio do HD. Aí fica o dia e a hora diferente do que está saindo na filmagem. Eu tenho muito cuidado em casa, quando falta energia, que passa aquele período, eu corrigir o horário, o telefone, o relógio do HD. Né? Após a comparação, conseguimos imagem também de uma residência da rua Cláudio Soares de Brito, que também apresentava hora incerta. O equipamento estava atrasado 15 minutos. O equipamento em questão estava 13 minutos adiantado. Sobe. Na imagem também de outra residência, que também apresentava horário incorreto. Né? Nas imagens do referido à residência, é possível
ver duas pessoas passando a pés pela Avenida Homero Castelo Branco, a imagem está na foto 7. Em seguida depois, passa um automóvel em alta velocidade. Imagem 8. Exatamente onde o crime aconteceu. O veículo só não foi possível a visualização do crime por haver um carro estacionado na rua, cobrindo a imagem da câmera no local. Havia no momento em que o Renegade bate nas duas, essa câmera não foi mostrada porque tinha um carro estacionado exatamente no ângulo do foco da câmera. Porque nós não tivemos a câmera batendo nas duas vítimas. Passa. Então aí, é quase essa imagem bem ali, que está bem aqui, você já vê, na ponta daquela seta, é o jipe. No momento em que ele bate nas duas vítimas. E ele não tem uma nitidez da fotografia, porque aquele carro com faróis para cá está encobrindo o local exato da pancada. Vai, só. É quase uma repetição da foto anterior. Ainda na Rua Cláudio, há uma residência que possui o sistema de monitoramento da câmera. Uma das câmeras estava direcionada para onde o crime aconteceu. O proprietário nos informou que não sabia mais a senha de acesso às imagens. Por isso, entregou um equipamento para um técnico. Entramos em contato com o técnico, que por sua vez nos disse que a câmera externa possivelmente não teria gravado, pois o dispositivo de memória estava com defeito. O azar, a câmera não pegou o momento exato. Até para não dar mais sofrimento a gente aqui, né? Vai. Olha lá. Ela já, na Avenida Homero Castelo Branco, a 250 metros do local do crime, consegui imagem, automóvel Renegade branco passando em alta velocidade, às 3h54, hora da câmera, conforme a imagem 9 e 10. Passa. E todo momento do interrogatório do acusado, que ele diz que só se lembra do que aconteceu dentro do buffet. Quando ele saiu, ele não se lembra mais de nada. E a gente está vendo aqui que é um campo de visão, é uma pista que ninguém o incomodava, e ele não se lembra do fato. Diz que foi o doutor, depois conversando com ele, explicou o que tinha acontecido. Passa. Senhores, essa imagem meia distorcida, nós temos de vermelho, já sem vida, aqui é a Vanessa, e aqui nós temos um cabo do SAMU, que está encobrindo a Anuxa. Veja o estado em que ficou essas duas meninas. Olha, vocês já prestaram atenção à largura dessa avenida? A claridade que estava, a luminosidade da via pública. Como é que esse cidadão não viu essas duas garotas caminhando nessa calçada? Passa. Pode passar. A outra foto. Essa foto está um pouco melhor, porque já aparece a Nuxa a Vanessa de vermelho e a Nuxa de azul, lá com o rosto já dentro da galeria, dentro do meio-fio, dentro do esgoto.
Eu peço até desculpa à família da Vanessa e da Lúcia de estar mostrando esses laudos, mas o Conselho de Sentença aqui não sabe do que passou. Ouviu o depoimento de testemunha, que agora eles estão memorizando o que ouviram das testemunhas e vendo a ilustração do fato que foi narrado. Não tenho intenção nenhuma de chocar ninguém aqui. Agora, os jurados não podem tomar uma decisão sem ver as provas técnicas. Passa. Okay? Agora eu quero aquela da velocidade do carro. Bora lá. Senhores, aqui é um laudo feito pelo perito que mostra para a justiça, e eu estou mostrando agora para os senhores, a velocidade com que essas duas garotas foram colhidas. Vai. Passa, sobe. A velocidade do carro, está feito os cálculos. Vai lá onde está aquele quadro. Vai. Isso aí foi tudo medido pelos peritos, ó. Colocaram câmeras de filmagem para poder elaborar esse laudo. É um laudo técnico. Vai. Onde tem aquele quadrinho que é a velocidade e o tempo que foi percorrido. Está bem aqui. Senhores, distância percorrida pelo carro conduzido por seu Pablo. 8,38 metros e 33 centímetros. Foi o percurso que ele percorreu. Aí tem intervalo de tempo que ele fez esse percurso. Olha a velocidade desse carro. 0,41. O tempo que ele fez. Olha a velocidade do carro. 71 km/h. Há uma intenção de matar? Embriagado, dirigido em alta velocidade, contra duas pessoas indefesas, caminhando numa calçada. Bora lá agora, aquele laudo que pega ela de frente. E veja que daí, do momento, vai. Aí o carro pode passar. Vai, qual é o outro lado? Daquele que tem ela sendo pegada de frente. É. Aquelas duas estão caminhando. Senhores, está aqui. Essa ilustração, para você ter ideia, do local onde foi colhida as duas vítimas. Naquelas setas, do lado da direita do motorista. Passa. É onde tem essas setas, foi no momento onde foi a avaliação do carro. Vai. Pare bem aí. Essa de verde é a Nucha. Olha como é que essas duas garotas foram colhidas de trás. Elas não viram esse carro. Não era para escapar. Eu não sei como escapou a Nucha de uma batida dessa. Como é que essas duas garotas poderiam se defender da velocidade que teve esse carro, se elas iam caminhando em direção ao carro da colega que ia deixar as duas em casa? O vigia, que era o segurança, lhe disse: corre e sai da rua. Mas não deu tempo. Vai. Pronto. Está aí o carro, o local onde foi avaliado das batidas. Vamos agora, o que tem mais aí? Esse é o carro. Tem mais alguma coisa? Me dê agora os quesitos. Os senhores, quando terminar de ouvirem
o doutor Faustino, com sua tese defensiva, vão ser submetidos aos quesitos pelo o magistrado. O primeiro quesito vai ser com referência à materialidade. Por como foi que morreu a Vanessa e como foi produzido o surgimento da Anuxa. Esse é o primeiro quesito, é um quesito de materialidade. O outro quesito é se naquele dia, naquela hora, conduzindo um veículo Renegade, placa tal, branco, conduzido pelo denunciado, passou, foi ele o autor da colisão da Vanessa e da Arujo. É a autoria do crime. É claro que está aqui. Foi provado através de exames laudos, de técnicos, velocidade. O próprio Pablo, muito sereno, muito tranquilo, reconhecendo a loucura que fez, confessou para o senhor do Conselho de Sentença que ele é o autor do homicídio e da tentativa. O juiz vai perguntar ao senhor, depois desses dois quesitos, se os senhores absolvem o acusado. Os senhores, em momento nenhum, poderão absolver o Pablo. Porque está provada a autoria, está provada a materialidade e como o crime foi feito. E veja, senhores, essa rua, esse buffet fica aqui na Zona Leste, na Avenida Almério Castelo Branco, já chegando perto da universidade. Depois que ele bateu, e aí ficou a dúvida do doutor juiz na hora da testemunha, que ele bateu e reduziu, na hora da velocidade que o carro foi de encontro às duas, houve uma redução de velocidade do motor do carro. Por quê? Porque houve um impacto. O que é que fez o condutor do veículo, do seu Pablo? Ele reduziu, ele puxou a barca de força para que o carro tivesse impulso e mais motor para ir embora. E não assumisse, e não ficasse no local do crime. E ele saiu dali, senhores, e ele mora, na época, perto do cemitério São José. Olha a distância que ele percorreu. Olha a distância que ele percorreu, dirigindo sozinho, depois que cometeu esse crime. E diz que não se lembra de nada. Só vai se lembrar quando estava em casa dormindo. Olha, chegou em casa, deixou o carro na calçada do lado de fora e foi dormir. Foi que uma mensagem telefônica recebida, passada por telefone da Anuxa, mas que recebeu foi a colega que estava lá no pronto-socorro com ela, do hospital, tinha lá. Pablo já chegou. Pois daí é que a polícia, através desse telefone, sabe onde está em casa. E tinha gente que sabia o endereço dele. Foram lá e prenderam, porque ele estava dentro da lei que estabelece o flagrante delito. E ele foi conduzido para a central e lá foi autuado em flagrante. Por que ele foi encontrado em casa? Por causa desse telefonema. Por causa dessa mensagem. Que passaram para a Anuxa. Quem passou para a Anuxa não sabia nem se a Anuxa estava entre a vida e a morte. Quantas horas? Hein? Nós temos os quesitos que serão mais bem elaborados pelo doutor Noleto, e ele vai, inclusive, na hora de fazer esses quesitos, ele vai explicar, não sei que do senhor que já trabalhou no júri, mas não é difícil a interpretação. Vocês vão responder 2 questionários. Uma da Vanessa e o outro da Anuxa. Qual é o outro lado que a gente tem aí?
Vê bem aí, relatório de análise de imagem. Vai, passa. Aqui, senhores, são os laudos de imagem do local. Esse aí eu já vi. Eu quero aquela que tem as coisas no chão. Sapato e aquela bolsinha. Imagem da vítima após a colisão. Deixa isso aí. Vai lá. Olha a largura dessa avenida. Está aqui. Objetos que foram encontrados pelos peritos no local são coisas que as duas conduziam. Apresenta em detalhe e de forma aproximada um brinco citado da imagem anterior. Devido à pancada, até o brinco de uma das vítimas caiu. A velocidade do carro e o impacto, né? Vai lá, passa. Agora eu quero essa aqui, que é a imagem da vítima após a colisão. São duas. Não, isso daí já passou. Hein? E a colisão? Ah, certo. Então, senhores, já estamos chegando aí no final do meu tempo. Espero que os senhores condenem o denunciado pelos 2 crimes praticados, né? Agora a imagem final da... Essa é uma imagem de uma garota que nasceu no dia 3 de novembro de 1990 e teve sua morte no dia 29 de 9 de 2019. Tenha fé em Deus, tenha fé que Deus aliviará a sua dor e com o tempo a transformará em serena e eterna saudade. Isso aí é para a família da Vanessa. A sua genitora sinta-se segura da posição do Conselho de Sentença. Essa daqui não tem mais chance de conviver no meio da gente. Nós espíritos ainda acreditamos ainda que existe um momento espiritual. Essa daí, a Vanessa, só saudade a família pode ter. E quando for a um cemitério, se conformar com o que Deus fez. Será que Deus é tão injusto para com o que aconteceu com a Vanessa? Essa é a pergunta que nem Freud explica. Por que ela estava naquele local, naquela hora, e por que aquilo aconteceu? A Núcia ainda vai ter muita vida pela frente. A sua amiga partiu, mas você ainda tem muita vida pela frente. O Pablo, depois de cumprir uma pena imposta a ele, que vai ser imposta pela justiça criminal, que os senhores irão condená-lo, a lei brasileira é muito cheia de favores para aqueles que cometeram crimes. O Pablo terá uma contagem de tempo
para cumprir num presídio. Inicia num regime fechado. Com o passar do tempo, vai para um semiaberto. Depois do semiaberto, tem direito a saídas temporárias. Eu sou contra isso. Aí tem os defensores que dizem que o sistema penitenciário é falido, ninguém lá se recupera de nada. Imagine se não fosse desse jeito. Mas com todo esse sistema arcaico, perverso, que não recupera ninguém, os presídios estão cheios. Mas tem a sua reabilitação. E a lei diz isso. O cidadão tem direito de se recuperar e voltar à sociedade. Daqui mais um tempo, o Pablo terá o conforto do convívio de seus familiares. Festejando o Natal, festejando o Dia dos Pais, festejando o Dia das Mães, festejando o Dia das Crianças. E a Vanessa? É um sistema de cemitério, não é de sistema penal. Já viu? Contei, Fernando? Já falta. Então, senhores, nós temos a consciência tranquila e transmitimos aos senhores do Conselho de Sentença toda a parte técnica que foi procedido pelos peritos. Você vê que teve um laudo que foi feito a medição de tempo percorrido pelo carro. A velocidade com que esse carro chocou-se com as duas vítimas. E temos a confissão da pessoa que dirigia esse carro. Esse laudo de perícia do local de crime. Esse é um laudo que dá um campo de visão do local aonde se realizou o casamento, né? Passo. Vai, pode passar. Aí nós ouvimos várias leituras que tem a Avenida Homero Castelo Branco, um cruzamento com outra rua, né? A rua Eustáquio. É essa rua de de paralelepípedo, né? Vai. É a rua Cláudio. Aí são os vestígios deixados. Vai. Aí são objetos, ó. Fragmento de material acrílico citado da imagem anterior. Hein? É a parte de acrílico da lanterna. O impacto foi tão grande nas vítimas que quebrou a lanterna de acrílico do carro. Vai. Vai, para aí. Vai, sobe. Para bem aí. Então, senhores, são no trajeto onde foi deixado. Ali é o local onde ficou
lá onde tem aquela seta, né? Onde foi apresentado em detalhes mais um fragmento de material acrílico citado nas imagens anteriores, além da 01, clique na posição, mancha compatível com material hermético, luvas látex, que é onde os peritos trabalharam, para procedimento muito provavelmente utilizado por profissionais, claro, que efetuaram os primeiros socorros das vítimas. Então, eu me despeço dos senhores, esperando o veredito, né? Não só o Ministério Público, mas a família da Vanessa e a família da Lúcia. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo senhor juiz-presidente, doutor Noleto, digno representante do Ministério Público, doutor Benigno, bancada da defesa, colegas da assistência, estudantes, eventuários da justiça, demais aqui presentes, em especial ao Conselho de Sentença, que vai ser verdadeiramente o juiz nessa tarde de hoje, onde poderá, com sua decisão, realmente fazer justiça, que é o que todos nós esperamos. A nós, advogados, nos é ensinado, quando nós temos o primeiro contato com o direito penal e o direito criminal... 10 segundinhos. Ou não, doutor? Doutor Olívio, vamos desativar o chat. Porque o cidadão diz tanta coisa aí que nós vamos evitar. É só que assiste. Então, nos é dado, quando, no primeiro contato, de que o advogado tem como pressuposto inicial fazer a defesa. Quando nós avançamos e entendemos um pouco mais de direito penal, de processo penal, nós, ao aceitarmos o encargo da assistência da acusação, nós buscamos ter a certeza de que o acusado não tem a mínima chance de ser inocente. Esse é o caso desses autos. Aqui, o acusado infringiu o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, e foi além, tentou matar uma segunda pessoa. Esse matar alguém traz a ele uma consequência, que é cumprir uma pena, no tipo simples, de 6 a 20 anos. Aqui, não é somente reconhecermos, através desse conselho de sentença, de que houve um crime, mas de que esse crime, não só pela repercussão, mas pela dor, pela forma como atingiu as famílias, tanto de Anúcia, a qual eu represento, e certamente a família da Vanessa, representada aqui pelos meus colegas. Eu tenho certeza absoluta de que todas as provas técnicas foram apresentadas aqui de forma brilhante pelo nosso representante do Ministério Público, aonde não deixou nenhuma dúvida de que materialidade e autoria está presente nesse processo. Ouvimos aqui as declarações da vítima sobrevivente Anúcia, que não deixou nenhuma dúvida de que vivia com o senhor Pablo um relacionamento complicado, um relacionamento conturbado de alguém que já vinha, desde seu primeiro relacionamento, salvo engano, 2 anteriores, sendo agressivo, sendo uma pessoa
que era certamente nocivo à relação conjugal de marido e mulher. Anuxa tentou por um ano resistir, tentou por um ano manter um relacionamento com o acusado. Mas aqui ficou devidamente provado que era um relacionamento aonde, apesar de não ter sido agredida fisicamente, mas psicologicamente era agredida de forma constante. Quanto ao fato em si, aqui nós ouvimos por testemunho o delegado Diego, a senhora informante, a senhora Layara, Kevin informante e o senhor Francisco Júlio finalmente como testemunha de acusação. As duas testemunhas e os dois informantes são pessoas que presenciaram o atropelamento, em que tiveram o desprazer de assistir duas jovens sendo atingidas por um veículo dirigido, conduzido pelo seu Pablo, que aqui confessou, vindo a morrer a jovem Vanessa e vindo a se lesionar gravemente a Nuxa, que passou meses em cima de uma cama sem poder caminhar, com fraturas múltiplas em seu corpo. Todos foram harmônicos em aqui poder nos trazer as provas de que o condutor reduziu o veículo, reduziu a velocidade do veículo quando se aproximou delas, não para deixar de atingi-las, mas para acelerar bruscamente, e aqui já demonstrada pelo doutor Benigno, de que atingiu uma velocidade de mais de 70 km por hora, vindo a provocar a morte de Vanessa e as graves lesões em Anuxa. Eu sei, é algo basilar que se aprende. Os jurados não são do ramo do direito, são pessoas do povo que decidem, como o doutor Benigno já colocou, se existe materialidade, se existe autoria ou participação e se absolve ou se condena o acusado. Mas aqui eu quero deixar para o conselho de sentença de que não adianta somente dizer que o réu é culpado. É preciso também reconhecer todas as qualificadoras que estão presentes na decisão de pronúncia. E isso, essas qualificadoras, para o conselho de sentença, que são pessoas do povo, necessariamente não do ramo do direito, diz o nosso artigo 121, parágrafo 2º, que se o homicídio é cometido, 2, por motivo fútil, 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 6, contra a mulher por razões do sexo feminino. Parágrafo 2º, traço A. Considera-se que a razão de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Aqui altera-se a pena mínima e a pena máxima. Enquanto no homicídio simples a pena mínima é 6 e a máxima é 20, no homicídio qualificado a pena mínima é 12 e a máxima é 30. E é exatamente nesse artigo, com esses parágrafos e com esse inciso, é que está pronunciado o réu Pablo. E é preciso que o conselho de sentença reconheça também essas qualificadoras. O motivo fútil, que é o inciso 2, se traduz pela desproporção entre o crime e sua motivação. É um motivo banal, ridículo, por sua insignificância. O tempo todo, nesse processo, se colocou que o Pablo tinha ciúmes da Anuxa. Ter ciúmes da Anuxa, ou achar que seria dono da Anuxa, não dá a ele o direito de tirar a vida da Vanessa e de quase tirar a vida da Anuxa. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima traduz-se no modo insidioso de agir do agente,
no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível. E foi isso que aconteceu. Pegar o veículo, atingir as duas jovens de forma traiçoeira, que a impossibilitava de ter a condição de se defender. Por fim, a qualidade do feminicídio, por razões de condição do sexo feminino. Portanto, está presente nestes autos, provado, tanto pela materialidade quanto pela própria confissão de autoria do réu, de que o Conselho de Sentença só fará justiça se o declarar culpado e se reconhecer todas as três qualificadoras. Muito obrigado. Noleto, quanto tempo ainda nós temos ainda aí, por favor? Você tem 11 mais 8, 19 minutos. Tá, obrigado. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito desta primeira vara do júri, doutor Antônio Jesus Reis Noleto. É uma satisfação estar aqui mais uma vez sob a batuta de Vossa Excelência. Vossa Excelência que é um magistrado... Vou só corrigir, Antônio Reis de Jesus Noleto. Você trocou perdão, as coisas. Antônio Reis Jesus Noleto. É uma satisfação estar aqui hoje sob a presidência de Vossa Excelência, doutor Noleto. Porque Vossa Excelência é um magistrado, na nossa opinião, sem nenhuma demagogia, um dos mais impolutos que nós temos aqui no Judiciário Piauiense. Um magistrado com qualidades admiráveis, é firme, é imparcial, tem uma paciência que só Vossa Excelência tem, e receba os nossos cumprimentos, doutor. Excelentíssimo doutor João Mendes Benigno Filho, é igualmente uma satisfação ter Vossa Excelência hoje como patrono da acusação. Vossa Excelência que tem toda a admiração desta bancada defensiva, pois é um verdadeiro promotor de justiça. Eu já tive a oportunidade de observar Vossa Excelência atuando no Tribunal do Júri, e quando é caso de se pedir absolvição, Vossa Excelência pede. Quando é caso de se pedir desclassificação para outro delito, Vossa Excelência pede. Mas quando é caso de condenação, Vossa Excelência também mostra com provas. E foi o que Vossa Excelência fez aqui hoje. Receba os nossos cumprimentos e o nosso respeito. Ao doutor Tiago, estagiário aqui do Ministério Público, está numa escola excelente, siga firme aí, e esperamos ter Vossa Excelência aqui conosco na advocacia em breve, viu? Aos meus ilustres colegas aqui de bancada da assistência de acusação, recebam todos aqui os nossos cumprimentos, é uma honra imensa fazer parte desse momento ímpar para todos nós, advogados, principalmente porque nós, doutor Jairo, há 10 anos atuando na advocacia criminal, esta é a nossa primeira causa junto ao Ministério Público na assistência de acusação. Não que não houveram outras oportunidades, mas foram recusadas por nós, porque nós não acreditávamos na causa. Mas dessa vez, estamos aqui firmes e fortes, acreditando nessa causa que não é nossa, não é da Vanessa e não é da Anuxa, é de toda a sociedade. A sociedade de Teresina, a sociedade piauiense e a sociedade brasileira não aguenta mais fatos dessa natureza. Vamos dizer hoje, chega! Basta! Já deu! Ninguém quer mais mulheres sendo violentadas e tampouco, muito menos, mortas de uma forma brutal e covarde, como a gente vem verificando dia após dia nessa nossa sociedade. Então, aos senhores advogados de defesa, doutor Eduardo Faustino, doutora Priscila Faustino, doutor Lucas Felipe, recebam também nossos cumprimentos. Vossas Excelências são excelentes tribunos, excelentes advogados, têm todo o nosso respeito e nosso reconhecimento. E digo mais, se um dia eu fosse acusado de um crime tão grave quanto este, Vossas Excelências estariam na minha lista de possíveis patronos para a minha defesa. Porque eu confio em Vossas Excelências e tenho certeza que Vossas Excelências estão aqui hoje para garantir que o acusado seja julgado com justiça. Eu tenho certeza que a defesa sempre quer isso, a justiça. Ao senhor Pablo, acusado aqui presente, quero dizer para o senhor também, Pablo, que apesar do fato monstruoso praticado pelo senhor, nós não temos nada pessoalmente contra o senhor, estamos aqui exclusivamente fazendo o nosso papel e a nossa parte enquanto
uma sociedade melhor que nós queremos. E, nestas circunstâncias, estamos aqui hoje, não para lhe ofender, não para lhe menoscabar, e tampouco vamos atacar a sua dignidade. Mas, Vossa Excelência, o Senhor cometeu um fato delituoso, e estamos aqui para mostrar para o Conselho de Sentença que esse fato merece sim uma reprimenda. Reprimenda esta que deve e esperamos que seja aplicada ao acusado aqui presente. Aos servidores da primeira vara do júri, doutora Lívia, o Lenival, Francisco, nossos cumprimentos, né? Vossa Excelência sempre com um trato excelente com a advocacia, garante a regularidade dos trabalhos. Aos policiais militares e penais que garantem a segurança dos trabalhos, recebam nossos cumprimentos. Aos senhores da plateia, advogados, colegas aqui presentes, estudantes, que parabéns pelo interesse de estarem aqui, não apenas porque é um fato de repercussão, mas eu tenho certeza que todos estão aqui para aprender, e alunos da professora Viviane, que foi também minha professora, muito querida, vocês estão muito bem assistidos, muito bem orientados pela professora Viviane. Aos familiares do réu, nossos respeitos. Aos familiares da vítima, Anúcia e Vanessa, nós queremos mais uma vez nos solidarizar e dizer que hoje nós estamos aqui para dar voz a quem não tem voz. Nós viemos aqui a dar voz para as vítimas, principalmente para a vítima Vanessa, que faleceu e não pode estar aqui para contar a história do que aconteceu com ela. A Vanessa era uma menina muito querida, jovem, 29 anos, tinha um futuro todo pela frente, que teve seus sonhos, sua vida ceifada de uma forma brutal e covarde. E por isso, esse fato merece a devida reprimenda. Deixa eu passar aqui, gente. Aos senhores e às senhoras juradas, que são pessoas do povo, da sociedade teresinense, que foram pinçadas, não por acaso, mas por um propósito de Deus. Vossas Excelências estão aqui hoje como juízes desse fato. Vejam bem, Vossas Excelências são os juízes desse fato. Ninguém está aqui para julgar a pessoa do acusado, mas o fato praticado por ele. E que fato foi esse? Foi um duplo feminicídio. Um consumado e um tentado. 2 crimes cometidos pelo acusado, que hoje, Vossas Excelências, enquanto representantes da sociedade teresinense, vão dizer: já chega, não aguento mais, não quero mais, nem um dia sequer na minha vida, olhar na televisão e ver uma notícia como essa. Ninguém quer. E Vossas Excelências podem observar que a acusação não se importou em recusar homens para o Conselho de Sentença, como poderia, né, supostamente, ser melhor ser julgado pelas mulheres. Não. Esse é um compromisso de todos nós, homens e mulheres, de lutar e acabar com o feminicídio, com a violência contra a mulher. Porque nós somos homens, mas nós temos esposa, nós temos mãe, nós temos filha, irmã. E o que é que a gente quer para esses nossos entes queridos do sexo feminino? Que eles sejam subjugados, que eles sejam mortos, que eles sejam abandonados no meio da rua em qualquer discussão? Não. Ninguém aguenta mais a violência contra a mulher. Nem a mulher e nem o homem de caráter. Ninguém aguenta mais. Mas eu estou aqui gritando: chega, já deu, basta, vamos acabar com isso. Mas Vossas Excelências vão gritar hoje também, mas é um grito silencioso. É na hora do voto, na hora de votar a quesitação a respeito desse julgamento. Quando forem votar, quando forem decidir, está muito fácil de decidir. Está muito fácil. Ou nós vamos decidir a favor de toda a sociedade e de todas as mulheres, ou nós vamos decidir a favor da impunidade.
Está muito fácil. A resposta para o crime é uma só. E não é a impunidade. É a responsabilização. E é isso que nós estamos aqui hoje, para pedir a responsabilização do acusado. Porque ninguém pode fazer o que ele fez. Ele não é dono de nenhuma mulher, de nenhuma companheira, de nenhuma amiga. Não é porque ele nutre uma zanga, uma raiva pela amiga que socorre a outra quando termina o relacionamento com ele, que ele tem o direito de matar ela. Ele não tem o direito de matar ninguém. Ninguém tem o direito de matar ninguém se não for em legítima defesa. Se não for com uma causa justificante. E aqui, foi apresentada uma causa justificante? Não. O que foi dito aqui foi de forma seletiva, que eu não lembro. Não, essa parte eu não lembro. Estava muito bêbado. Não lembro. Mas lá na central de flagrante, apenas 2 horas depois, ele lembra. Que cachaça é essa que passa assim, de uma hora para outra? Olha que eu já vi cachaça. Já vi pessoa fazer coisa e esquecer que fez. Mas quando estava fazendo, sabia o que estava fazendo. Estava consciente. Não é porque eu não lembro que eu não fiz. Não é porque eu não lembro que eu não quis fazer. E a única coisa que a defesa trouxe hoje aqui é que ele não lembra. Pode-se tentar dizer que foi um acidente, porque ele estava bêbado e não viu, nem lembra. Acidente? Com as provas que foram produzidas aqui hoje, todas as testemunhas oculares do fato disseram nitidamente que o acusado puxou o carro para cima das vítimas. Que acidente é esse? Acidente se ele tivesse batido no carro, no muro, num poste, lá na frente em outro lugar. Mas engraçado, ele bateu logo nas vítimas, acidentalmente, será? Então não se deixe influenciar por qualquer circunstância que queiram trazer para afastar a responsabilidade do acusado. O fato foi praticado intencionalmente e dessa forma ele deve ser julgado. E dessa forma ele deve ser responsabilizado. Cometeu sim o crime de feminicídio consumado contra a Vanessa e o crime de feminicídio tentado contra a Anúcia, que graças a Deus sobreviveu. Então, serão feitos para os senhores e para as senhoras uma série de quesitos, ou melhor, 2 séries de quesitos, que Vossas Excelências vão responder. Não sei se alguém aqui já foi jurado antes, mas é assim que se julga, aqui no júri. Vossas Excelências irão receber, cada um, uma cédula contendo o verbete sim e outra cédula contendo vocábulo não. Sim e não. E aí vão ser feitos alguns quesitos, algumas perguntas, que Vossas Excelências não precisam fundamentar a sua resposta. O voto é sigiloso e precisam apenas votar com a sua convicção. O que é que Vossas Excelências entendem que é a justiça no caso concreto? E a primeira pergunta que vai ser feita a Vossas Excelências, só um parênteses, serão feitas 2 séries de quesitações. As mesmas perguntas, só que referente a cada uma das 2 vítimas, certo? Então, as respostas são as mesmas. Não há que se mudar sequer em relação a Vanessa e também não há que se mudar o voto com relação a Anúcia. Ambos os casos, nós entendemos que a votação deve ser feita da seguinte forma. A primeira pergunta vai ser se há prova da materialidade. O que é isso? O fato é material, ele existiu, houve o crime aconteceu? Sim. É a resposta que nós esperamos de Vossa Excelência. Que digam que sim, o crime aconteceu. Nós temos uma pessoa morta, conforme o laudo cadavérico mostrado pelo Ministério Público, e nós temos uma pessoa que ficou gravemente lesionada, que não morreu pela graça de Deus e dos médicos, e temos materialidade. Não há que se discutir aqui materialidade. O segundo quesito é referente à autoria. Foi ele? Foi o Pablo? Sim, foi. Inclusive ele confessa que foi. Até porque não poderia ser diferente. Foi ele, sim. Então, na primeira resposta, tem materialidade? Sim. Tem autoria? Sim. Foi o Pablo.
Aí tem um terceiro quesito, que é um quesito obrigatório. Mesmo que a defesa não peça a absolvição, a lei diz que tem que quesitar. O jurado absolve o acusado? Não. É o único não que Vossas Excelências vão responder hoje. O primeiro quesito, materialidade? Sim. O segundo quesito, autoria? Sim. O terceiro quesito, absolve? Não. Não absolvam, porque ele não merece a absolvição. Não é que a justiça seja sempre a condenação, porque não é. Às vezes é a absolvição. Às vezes é a desclassificação para um outro delito. Mas hoje é a condenação dos termos pedidos pelo Ministério Público na acusação. Então é a única resposta negativa. É o jurado absolve o acusado? Não. Aí a gente vai prosseguir. Vamos avançar na quesitação. Vão ser quesitadas a respeito das causas, né, das circunstâncias que qualificam o crime. E são 3 qualificadoras. Para Vossas Excelências verem a gravidade, a brutalidade da conduta praticada pelo acusado. São 3 qualificadoras. A primeira delas, o motivo fútil. Questão de ciúmes. Poxa, é justo matar alguém por ciúmes? Não é? Então, devemos sim incidir essa qualificadora. Foi fútil o motivo? Respondam sim. Avançando na quesitação, vai ser perguntado se incide a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima. Está evidenciada essa qualificadora. Está mais do que clara que as vítimas não tiveram oportunidade de se defender. Foram pegas de costa. Sequer sabe o que aconteceu com elas. A coitada da Anuxa foi saber depois o que foi que aconteceu. Acordou no hospital. A Vanessa não teve nem essa sorte. Morreu lá no local. Eu não vou nem pedir para mostrar de novo, mas foi mostrada aqui a foto dela. Tinha uma perna lá dobrada assim, que eu não pensei nem que não fosse a dela, mas era. Foi brutal o que aconteceu com ela. E ela merecia isso? A culpa é da vítima? A culpa é da mulher? Será que alguém ainda consegue admitir esse tipo de argumento? Que a culpa é da mulher? Ah, ela dançou com o cantor. E daí? Até a noiva dançou com o cantor no casamento dela. Inclusive o cantor era amigo dela. Isso é motivo para se matar alguém? E aí, com raiva das duas, porque a Vanessa sempre acudia a Anuxa quando era vítima dessas violências, e diga-se de passagem que era com bastante frequência. Aí, vendo aquela oportunidade, o acusado desvia, conforme o seu Júlio falou aqui, mais de 60 centímetros para bater nelas e voltar o carro e seguir seu rumo. Isso foi acidente ou foi intencional? Elas tiveram chance de defesa? Não. Sequer elas conseguiram escutar o seu Júlio gritando: sai da rua, sai da rua, sai da rua. Então, quando quesitado se incide essa qualificadora da impossibilidade de defesa das vítimas, sim, vamos qualificar também esse fato, porque ele não deu oportunidade para as vítimas se defenderem. Ele as pegou e, como nós temos tempo limitado, encerrou, né, Tonolito? Tá, obrigado, pessoal. Antes de passar a palavra aqui para o doutor da defesa, alguém quer ir ao banheiro aí? Vamos lá? Indago do doutor João Mendes Benigno Filho se vai a réplica. É um dever de ofício. Então, vou marcar aqui o tempo de Vossa Excelência. Aqui tinha que ter um banheiro ali para gente tomar banho.
Chega aí, bola a cabeça ali para ver se você melhora. São 20 horas e 12 minutos. Aliás, 11 minutos. Vou ver aqui pelo meu celular. 12 minutos. Réplica, 20 horas e 12 minutos. Vai terminar às 21 horas e 12 minutos. Não tem como botar ele. Senhores do Conselho de Sentença, o retorno do Ministério Público à tribuna para tirar dúvidas que ficou na exposição da defesa. Senhores, defender o embriagado dirigindo uma viatura é um absurdo. Quantos pais de família correm o risco de vida de um embriagado no volante de um carro? Só em estar embriagado e for pego pela polícia dirigindo, já está cometendo um crime. Então esse negócio de embriaguez é tiro, não sei o quê, isso é conversa, é balela. O que o senhor Plábio fez foi um ato de irresponsabilidade. Ele, após bater nessas duas garotas, ele sai do local do crime, diz aqui perante a Vossa Excelência que não se lembra nem de quando bateu nas duas, porque não se lembra de nada, porque ele estava alcoolizado. Depois vem dizer que ele sofre de distúrbio. Não tem um laudo médico dentro do processo que me ateste que o senhor Pablo tem algum problema, ou que já teve, ou que já até assumiu algum tratamento para essa cachaça inveterada que ele tem. Nenhum. Bebe porque não tem controle emocional. Mata porque não tem controle emocional. Porque se o cidadão sabe que não pode beber, porque se beber se transforma, se torna um homem agressivo, por que ele bebe? Seu Pablo chegou na festa em companhia das duas amigas, a sua companheira, a quem convivia há mais de 1 ano e 2 meses. Ele não tinha bebido nada ainda. Vocês se lembram, no momento em que ele disse que ao chegar e sentar na mesa, aonde estava o casal que há muito tempo conviviam em reuniões sociais, o casal chegou a dizer que inclusive já fizeram até viagem, os dois casais, que o garçom serviu a bebida, ele botou de volta na bandeja porque estava quente a cerveja. Ora, senhores, uma pessoa que não pode beber porque não tem controle emocional, o que é que ele poderia ter feito desse salão desse buffet? Aí ele passa a beber uísque. E a partir daí, ele diz que não se lembra de mais nada. Nem no momento em que bateu nas duas vítimas. Isso é mentira. Porque quando a Nuxa e a Vanessa resolveram ir embora, é porque já não estavam mais aguentando o comportamento daquele cidadão que era companheiro dela. E resolveram pedir
carona a quem? Ao casal que conhecia, que prestou depoimento aqui. Ele disse, não, eu vou e levo vocês para casa. Ela foi no carro do Pablo, o mesmo carro que eles chegaram, tirar os pertences dela, porque ele ia dormir na casa da testemunha. Quando ela estava em poder da chave do carro, quando ela entra no carro, ela tenta ir embora, mas aí aconselhada pela Vanessa, faz o retorno, que quando ela volta, que ela sai, ela vê eles vindo a pés, correndo atrás do carro. Quem está embriagado, quem está fora da consciência, não tem a atitude que o seu Pablo teve. Ele saiu atrás do carro, ela volta para o carro e entrega a chave do carro para sua amiga Layara. Quando ele chega, que ela vai entregar a chave do carro para ele cai de embriagado que estava, mas consciente do que estava fazendo. O próprio marido da Layara diz, entrega a chave, já que ele não está querendo lhe obedecer. E se oferecer, inclusive, deixar ele em casa. Ele entra no carro e as duas, a Vanessa e a Núcia, estavam já se dirigindo para o carro dessa testemunha, para que ela fosse deixar em casa. O que é que fez seu Pablo? Saiu numa velocidade, num carro potente, e passou por cima das duas, que vinham caminhando de costa. Elas não viram o carro. A testemunha, que é o segurança, disse que ainda chegou a tentar até avisá-la. Mas não deu tempo. A testemunha disse que, inclusive, quando ele bateu nelas, o carro tentou à direita, ele puxa o carro e a testemunha, a esposa do rapaz, do dono do carro, disse, se ele não puxa o carro, desfaz o giro, ele tinha acabado com o carro dela e pega, inclusive, tinha batido no carro dele. Isso não é uma pessoa que está inconsciente e altamente alcoolizado ter esses reflexos. Era a consciência plena do que estava fazendo. Quando ele bateu, ele sai daquele local. Por que ele não parou? Por que ele não parou o carro e desceu e tivesse a atitude de homem para parar e dizer o que foi que houve? O que é que eu cometi aqui com vocês e tivesse prestado um socorro? Porque nem multidão de gente para dizer que podia ser agredido não tinha. Porque estava lá o casal de amigos que inclusive prestou apoio a ele no momento que se ele fosse precisasse deixar em casa. Qual foi a atitude dele? Fugiu. Fugiu do local onde deixou uma morta e a outra toda quebrada. Daí, com o ato de irresponsabilidade e dirigindo embriagado como querem dizer para os senhores, saiu até a sua residência, ou seja, a residência dos pais. Lá parou o carro, desceu e foi dormir. Ora, senhores, o percurso é grande. O percurso foi dito aqui para os senhores que é de 4 quilômetros, que se pode fazer rapidamente. Depende da velocidade também. E se ele pega outra pessoa nesse trajeto, se ele bate num carro do pai de família,
que o trajeto que ele fez de 4 quilômetros, de acordo com o horário que ele tem, ele foi com muita velocidade. Mas isso é o momento em que ninguém quer assumir. Não tem nenhum documento que prove que esse cidadão se submeteu alguma vez a um tratamento para acabar com essa cachaça que ele consome. Quando a Arnúcia é socorrida e a Vanessa, inclusive em ambulâncias diferentes, porque quem primeiro chegou na casa do hospital foi a Arnúcia. A colega dela, a Laiane, vai com ela para o hospital, depois que foi o marido. Ela passou mal, aí foi para o hospital. Chegando no hospital, ela ficou de posse do telefone da Vanúcia, da Arnúcia. Ninguém acompanhou o seu Pablo dali até a casa dele. O que aconteceu, senhores, e a verdade tem que ser posta em qualquer momento, é que a Laiane recebeu a ligação. Veja, quando o seu Pablo chega em casa e já estava deitado, a mãe dele passa uma mensagem de zap que havia recebido uma mensagem do filho com a sua amada, muito bonita, muito bem vestida, um casal bonito. E quando ele chega em casa só e vai dormir, ela pega, e a Arnúcia? Só chegou um? Cadê a Arnúcia? Aí ela passa uma mensagem para a Arnúcia. Pablo já está em casa, o texto é esse. Quando a Laiane vê a mensagem, pergunta quem estava com ele. E nesse momento estava o delegado, que é irmão do noivo que tinha casado. Diz: quem sabe onde mora o Pablo. Vira o irmão, o noivo disse: eu sei onde ele mora. O Diego, o delegado, tomou as devidas providências, ligou para a polícia militar, e aí foi que se deslocaram para a casa do seu Pablo. Chegando lá, ele estava deitado, dormindo, foi abordado, os pais, com todo respeito à polícia militar, não foi agredido. E eu provo que ele não foi agredido, porque disseram aqui que ele não fizeram exame no Pablo. Pois foi feito o exame no seu Pablo na noite em que ele foi preso. Ele, quando foi conduzido para a Central, no dia 29, ele fez o exame de lesão corporal. Está aqui o senhor Pablo, 31 anos de idade, periciado sobre custódia policial, porque ele estava preso quando ele foi levado para o exame, para realizar exame de lesão corporal. Nega ter sofrido agressão física quando de sua prisão. Quem disse foi o Pablo para o médico que estava lhe examinando. Nega ter sofrido agressão física quando da sua prisão. Diz o médico, periciado autopsicamente orientado. Olha o que é que o médico diz. Ele estava altamente orientado. Ele não estava assustado, ele não estava fora de si, ele não estava aloprado, como estão dizendo. É o médico que viu o paciente.
Aqui não é o promotor que está dizendo isso, não. É o médico que fez o exame nele. Está aqui. Periciado autopsicamente orientado, apresentando uma escoriação de cerca de 3 centímetros de extensão e edema traumático em região frontal. Ora, se ele colide esse carro com as 2 vítimas e essa lesão de 5 centímetros é na região frontal, ele deve ter batido com a cabeça no para-brisa desse carro, não tem a menor dúvida. Porque disse que não sofreu agressão por parte da polícia. Periciado com lesão contusa produzida por ação contundente, que não gera incapacidade de ocupação habitual. Uma pequena lesão. Houve a integridade física, sim, apenas uma lesão de 3 centímetros na parte frontal do rosto. Então está aqui. Ele foi submetido a exame no dia da sua prisão. Então, essa afirmativa de que no momento da colisão seu Pablo sai para casa e é seguido por alguém é mentira. Só descobriram aonde estava o seu Pablo, que ele saiu em alta velocidade, porque houve a ligação para a Nuxa, dizendo que ele já estava na casa dos pais. Como o noivo conhecia e sabia onde ele morava, disse, não, esse homem cometeu o que cometeu, nós vamos ter que tomar as providências. Chamou o irmão, que é delegado de polícia, que ele falou aqui, ele teve aqui a discussão dos senhores, ligou para a polícia militar, porque não queria ficar à frente dessa prisão, e a polícia militar chegou, dirigiu-se aos pais do Pablo, e aonde eles disseram, pode conduzir o Pablo, que nós vamos acompanhá-lo. Ele não foi espancado no momento da prisão e conduzido à central. Então, essa história que ele foi seguido é mentira. Está aqui provado. Senhores, o ano e 2 meses, dito pela Nuxa e pelo próprio Pablo, que eles tinham essa convivência. A testemunha disse que era uma convivência agressiva, de menosprezo. Chegava a deixar a Nuxa em determinados locais, ia embora. Fizeram até viagem juntos. Olha, senhoras, uma mulher que vive 1 ano e 2 meses, sofrendo todo tipo de humilhação, quando o seu companheiro, aquela pessoa em quem ela dedica o amor, quando se embriaga, passa a denegri-la, passa a humilhá-la. Isso aí não é uma convivência conturbada? Querer tirar a qualificadora de feminicídio não tem cabimento, senhores. Querer responsabilizar seu Pablo pelo simples acidente de trânsito? Meu Deus, aonde é que nós vamos parar? Você já pensou se a gente comete um erro desse hoje à noite? Teresina cheia de motorista irresponsável. Não, aqui eu posso matar agora. Vou dizer que estava bem, não obedeci ninguém. Você já pensou? O direito que nós estamos dando a motoristas embriagados? E outra, quando a pessoa só dirige embriagado e é pego, não é preciso bater em ninguém, não. Não é preciso atropelar ninguém, nem matar, não. Basta a blitz pegar o cidadão, que ele já está punido ali, já vai preso. Infelizmente, pagou a fiança besta e sai.
Porque acidente de trânsito é desse jeito. O cidadão passa por cima de um ser humano, vai preso, autuado em flagrante, chega lá, paga uma fiança porque é acidente de trânsito. Vamos acabar com isso. É mesmo que o cidadão pegar o revólver e dar 3 tiros numa pessoa. Porque é acidente de trânsito. O homicídio está configurado, homicídio doloso, com agravante do feminicídio. Eu me lembro bem de uma frase que ele se referiu a Nucha. Senhores, quando se convive sobre o mesmo teto, inclusive a Nucha disse, perguntaram a ela se ele o agredia fisicamente na casa onde ela estava morando. Disse, não, porque lá morava, minha mãe morava comigo. Eu morava com minha mãe e ele. Então já pensou? A pessoa está convivendo com um homem, com o seu companheiro, e ter aquela sensação de que a qualquer momento aquele homem pode se embriagar e fazer com ela uma arte como fez. Feminicídio, senhores, é quando o casal vive e pelo motivo de ciúme, falta de respeito, ele tira a vida dessa mulher ou tenta tirar. Eu tenho um caso de feminicídio que o criminoso matou a mulher, ela sentada na cama amamentando um filho de 3 meses. E não discutiu, não deu nada, só porque chegou embriagado em casa. Vamos apoiar isso também? Porque matou porque estava bêbado? Senhores, eu abri o feminicídio. O quesito de feminicídio diz, considera-se que há razões da condição de sexo feminino. É claro, o sexo frágil é o sexo feminino, onde hoje tanto se luta. Olha, meus amigos, senhores do Conselho de Sentença, nós estamos numa capital que disparou o número de homicídio com a qualificadora do feminicídio. O que é o feminicídio? É uma qualificadora, porque o homicídio existiu. É inúmera mulher sendo morta todo dia em Teresina, porque os machistas, os donos das mulheres, quando se embriagam ou quando pede razão, mata a sua companheira. A Nucha era companheira, reconhecido pela lei, do seu Pablo. E ela dizia que, a testemunha dizia, quando ele não estava embriagado, era uma pessoa de bem. E por que se embriagava? Não tinha um autocontrole? Essa qualificadora, o senhor não deve acatar a retirada dela, senhores. A qualificadora do motivo fútil. Por que passar por cima de 2 pessoas? E eu pergunto aos senhores, por que o Pablo só se recorda de quando chegou no buffet? E não se recorda a partir daí, nem que passou por cima das 2 vítimas. Estava fora do normal. Fora do normal não é lugar de gente desse jeito, não. Fora do normal é no lugar do hospício. É interno para se fazer um tratamento médico. Ah, porque ele saiu em zigue-zague. Quando ele passou pela testemunha, ele já tinha atropelado elas lá atrás. Ele vinha em velocidade que o cidadão está entre o meio-fio entre o meio-fio da calçada e a rua. Ele deu um salto que
O retrovisor ainda bateu no ombro, no cotovelo dele. Ele disse aqui na página, Vossa Excelência. Então, senhores, o feminicídio está provado que a Ducha vivia sobre coação do seu Pablo quando bebia. Ele não tinha o menor respeito a ela. E quem diz isso aqui não sou eu, não. Quem disse aqui são as testemunhas que conviveram com ele. A própria testemunha, que era amiga do casal, disse, ele, quando não bebia, era uma pessoa de bem. Mas quando bebia, quantas e quantas vezes deixava ela nos locais onde ele saiu para beber? O motivo fútil, você pegar um carro e passar por cima de duas pessoas, alegando que estava embriagado e não se lembra de nada. Não se lembra que a Laiane estava com a chave do carro para entregá-lo. Não se lembra que saiu correndo atrás do carro que a Núcia queria sair. Nada disso ele se lembra, porque estava sob o efeito do álcool. Olha, pelo amor de Deus, não me abram de maneira nenhuma um precedente desse em Teresina.